Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, eu adoro, amo. Muito obrigada, Senhor, por estes momentos. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, tem nos provido. Encha-nos, Senhor, cada dia mais com o seu Santo Espírito. Abra, Senhor, nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos ler e compreender a sua mensagem, Senhor. Fala, Senhor, através dessas mensagens, Senhor. Fala através desse estudo. Ajuda-me, Senhor, a cada dia mais transmitir a sua mensagem para que alcance, Senhor, muitas vidas. E que tudo isso seja para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Muito obrigada por tudo, meu Deus. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Tudo bem com vocês? No vídeo de estudo de hoje, veremos Mateus, capítulo 23, dos versículos de 23 a 33. Ainda estamos falando sobre Jesus censura os escribas e fariseus. Amém, amados? Então vamos lá. Mateus 23 diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Amados, eu já expliquei algumas vezes sobre a palavra hipócrita, né? Mas é bom a gente sempre, né, relembrar, né? Hipócrita, amado, é aquela pessoa que gosta de aparentar ser uma coisa que ela não é. Ela quer aparentar bondade, sabe? Delicadeza. Aí para que as pessoas falem, nossa, como essa pessoa é bondosa. Mas quando na verdade o coração dela, ela só tem maldade, ela só procura usar de artifícios, né, para enganar as pessoas, para que as pessoas acreditem que ela é uma coisa que ela não é. O hipócrita é isso. É aquela pessoa que coloca uma máscara em frente ao seu rosto para aparentar uma coisa que ela verdadeiramente não é. Amém? Então, lembramos, né? Relembramos. Continuando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Amém, amados? Então, os fariseus, né, os escribas, os mestres da lei, o que eles faziam? Eles davam um dízimo sobre tudo que eles tinham, até a coisa mais simples, por assim dizer, da hortelã, do endro e do cominho, né? Então, que eram especiarias, temperos, né? Então, eles davam o quê? A parte do Senhor, o dízimo, né? Até das coisas mais simples, né? E desprezais o mais importante da lei, o juízo, né? Então, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam sendo religiosos. O que é uma pessoa religiosa? É uma pessoa que pratica a religião, assim, afinco, por assim dizer, né? Os dogmas, né? As maneiras de viver dentro daquela religião que diz: não vista... Vou dar um exemplo bobo. Não vista calça para mulheres. Aí, para os homens devem evitar certos alimentos, devem evitar as coisas físicas, entende? Eles praticavam as coisas físicas, né? Como posso dizer? Eles praticavam o físico, dentro da lei, das leis entregues por Moisés, né? As leis de Deus entregues por Moisés, havia uma série de leis que falavam sobre a purificação do corpo, a como lavar o corpo, né, para se purificar, a como se vestir, a como cuidar do cabelo, né, raspar o cabelo ou não raspar, né. Havia uma série de leis a respeito do quê? Do como viver e o que fazer, né? No físico, na forma física de si, que eu quero dizer, sabe?
Lá em Levítico 27:30 fala sobre a 10ª parte das colheitas pertencem a Deus. Então, aquelas coisas físicas, materiais, eles estavam praticando, mas a parte espiritual eles não estavam. Deu para entender mais ou menos? Então, o religioso é aquela pessoa que pratica, né? Fisicamente falando, ele pratica a religião. É uma pessoa religiosa, entende? Vamos pensar no catolicismo. No catolicismo, eles utilizam de alguns artifícios físicos. É porque eu tenho um pouco de... não tenho muito conhecimento no catolicismo, né? Mas eu vejo eles com aquelas... Eu não sei qual o nome, condão, que tem a cruz e eles fazem, né, as orações repetidamente vezes, né? 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, não sei realmente a fundo sobre o catolicismo. Mas os escribas, os mestres da lei daquela época, eles estavam praticando o quê? As leis, né, sobre, por exemplo, que o Senhor Jesus deu como exemplo. Eles estavam pegando a 10ª parte das colheitas e dando de dízimo a Deus, né? Mas e isso os tornavam o quê? Somente religiosos. Por quê? Porque eles praticavam uma religião, mas não obedeciam a Deus. Por quê? Continuando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Então, o juízo é o quê? O juízo, né? O juízo final é quando todos nós, né, vamos nos pôr diante de Deus para sermos julgados de acordo com o que fizermos, né? O que fizermos nessa vida aqui na Terra, certo? Nós vamos prestar contas ao Senhor por todas as ações que nós fizemos no passado, estamos fazendo e vamos fazer no futuro, certo? Mas também a questão de sermos justos, né? Sermos justos em todos os aspectos da nossa vida. A gente viu no vídeo anterior sobre os escribas e os fariseus que eles recebiam dinheiro das viúvas. Lembra que eu falei? Dentro da sociedade, as viúvas com crianças, as crianças eram as pessoas mais vulneráveis economicamente falando. E esses escribas, esses fariseus que estavam recebendo dinheiro dessas pessoas vulneráveis, né, das viúvas, para fazer orações compridas, eles não estavam sendo o quê? Sendo justos, por assim dizer, entende? Porque eles estavam aproveitando-se da fé, né, daquelas pessoas em Deus e recebendo para fazer longas orações para aquelas pessoas. Então, o juízo, eles estavam evitando ser o quê? Serem justas nas suas afirmações, justas nas suas atitudes. E misericórdia, também vimos em um dos estudos anteriores que eles faziam? Eles colocavam cargas pesadas sobre o povo, mas não ajudavam o povo a carregar os seus fardos pesados. Então, eles colocavam muitos fardos sobre as pessoas, né? Falando da sua condição, a condição das pessoas como pecadores, mas não ajudava essas pessoas a carregar esse fardo pesado. Então, eles não tinham o quê? Misericórdia por essas pessoas, as pessoas mais humildes, as pessoas mais simples, né? Eles não tinham o quê? Misericórdia por essas pessoas. E a fé. Por quê? A fé em Deus, né? Um relacionamento verdadeiramente com Deus. Amados, se você... Tem uma frase que me pegou uma vez que fala: não faz sentido você viver uma vida cristã sem Cristo. Então não adianta você frequentar uma igreja, ir para a igreja 2 vezes por semana, durante 10 anos da sua vida, usar roupas, né, adequadas a um cristão, né? Dizer às outras pessoas que você é cristão, sem viver verdadeiramente uma vida com Cristo, entende? Você vai na igreja, você escuta a palavra por 2 horas durante o culto, vai para casa, fecha a Bíblia
e não tem uma comunhão com Deus, não tem um relacionamento, não busca o quê? Fazer oração, fazer um jejum, buscar a Deus na palavra, louvar a Deus com a sua vida, com as suas atitudes, e também louvar a Deus mesmo com cânticos de adoração, né? Então não adianta você viver uma vida cristã sem Cristo. Então não adianta você ir para a igreja e frequentar a igreja, mas não conversar, não buscar ter uma comunhão com Deus, desenvolver uma comunhão com Deus, entende? Então esses homens aqui, eles se diziam judeus, mas o que eles não faziam? Eles não tinham uma comunhão com Deus verdadeiramente, por quê? Porque o Deus que eles diziam seguir, que prometeu que haveria de vir o Messias, o Cristo, que ia salvar o povo de Deus, né? Naquela época o povo de Israel, ele veio, né? Na figura de Jesus Cristo, né? O nosso Senhor, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, amém? Então ele veio, Jesus Cristo, era o Messias, mas esses homens não reconheceram o nosso Senhor Jesus. E o pior, eles confabularam entre eles maneiras de o quê? De conseguir provas contra Jesus para que o nosso Senhor Jesus fosse preso e morto. Não e de fato é o que aconteceu. O Senhor Jesus foi entregue aos não-judeus para ser crucificado pelos judeus, né? Pelos líderes do povo, né? Pelos fariseus, por aqueles que não creram no Senhor Jesus. Então ali faltava a eles fé, né? Então lá no versículo 23, então, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então é muito mais importante você ter fé, compaixão, né? Misericórdia, né? E ser justo na sua vida. E as outras coisas, as práticas da lei, né? Para o judaísmo, são importantes também. Mas mais importantes são essas outras coisas. Por quê? O Antigo Testamento, amados, era o vislumbre do que haveria de acontecer no quê? Na vinda de Cristo. Então, muitas das práticas da lei, dos sacrifícios que eram oferecidos a Deus, davam, como posso dizer, uma ideia, apontavam, né, para a vinda do nosso Senhor Jesus, do que aconteceria com ele, né? Então, as profecias do Antigo Testamento, né, foram a respeito do Messias, a respeito de Cristo, aconteceram onde? Com a vinda do Senhor Jesus. Então, aquelas práticas, aquelas leis que os judeus praticavam, né, aquela aliança do Antigo Testamento que Deus fez com Abraão, aquela aliança findou com uma nova aliança, que é a nossa aliança vigente hoje, que é a aliança do povo de Deus com Jesus Cristo, a partir, né, do sacrifício de Jesus, e hoje temos uma nova aliança com Deus. Amém? Então, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Versículo 24. Condutores cegos. Novamente, como eu falei no vídeo anterior, condutor é uma pessoa que está dirigindo para algum lugar, conduzindo alguém ou algo para um determinado lugar. Mas para essa pessoa conduzir alguém para um determinado lugar, ela precisa o quê? Saber para onde está indo. E um condutor cego, como vai guiar uma outra pessoa? Coais um mosquito e engolis um camelo. Quer dizer, eles coavam o quê? Um mosquito, coisas, como posso dizer? Imagine um café. Imagine um coador de café. Você vai lá e vai fazer questão de coar a coisa mais fina. Se preocupar com as coisas simples, com as coisas de menor importância, entende? As coisas de menor importância, você dá uma grande importância. E as coisas de muita importância, vocês dão pouco valor.
Então, o que eles faziam? Eles coavam um mosquito e engoliam um camelo. Amados, quando o Senhor Jesus estava entre o povo, tem uma passagem anterior, que eu não me lembro exatamente onde, que os fariseus perguntam ao Senhor Jesus: os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? E aí o Senhor Jesus responde para eles falando sobre isso, né? Porque eles ensinavam leis humanas, leis passadas pelos antepassados deles, como se fosse uma lei de Deus. Eles estavam mais se importando com os discípulos de Jesus comendo com a mão suja, coisa física, do que com o pior, né? A maldade. Por quê? Aquilo que nós comemos, vamos imaginar, a gente vai comer o arroz, né? Aquilo que a gente come vai sair naturalmente do nosso corpo. Então, eles estavam tão preocupados com a impureza física, germes, bactérias, por assim dizer, né? As comidas impuras, que no Antigo Testamento tinha muitos alimentos impuros, eles estavam mais preocupados com a impureza física dos alimentos, que eles estavam negligenciando o quê? A impureza, né? A impureza que vem de dentro, né? Porque aquilo que vem de fora para dentro sai pelo corpo, é expelido pelo corpo de forma natural. Mas aquilo que sai de dentro para fora, né, que sai da nossa boca, aquilo pode nos tornar impuros. Por quê? Porque aquilo vem do nosso coração. A nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Então, se a gente abre a nossa boca para glorificar a Deus, para falar de bom grado às pessoas, para abençoar as pessoas, quer dizer que o nosso coração está cheio de quê? De amor por Deus, por amor às pessoas. Mas se a gente só abre a nossa boca para falar maldições para as pessoas, só para falar o mal, só para reclamar, só com a amargura, quer dizer que o nosso coração está cheio de amargura, de maldade. Entende? Isso sim pode nos tornar impuros, mas não aqueles alimentos. Então eles estavam tão preocupados pelos ensinamentos, pelas coisas físicas. Eu tô repetindo, mas espero que vocês consigam captar o que eu estou tentando passar a vocês, entende? Eles estavam tão preocupados em coisas físicas, coisas de menor valor, que as coisas espirituais, as coisas maiores, eles estavam engolindo e não entendendo. Entende? Então, naqueles momentos que eles ficavam pensando sobre o dízimo, a lavar as mãos, essas coisas físicas, sabe? Esses ensinamentos físicos, que quando chegava um alimento espiritual, né? Quando vinha um ensinamento de Deus, algo espiritual, algo para engrandecer o nosso corpo, né? Para engrandecer a nossa comunhão com Cristo, eles engoliam e não entendiam aquilo. Por quê? Porque eles não estavam, né, dando valor para as coisas sagradas, as coisas espirituais. Então, nós devemos dar o quê? Mais valor às coisas espirituais, amados. Muitas das vezes, vamos dar um exemplo de hoje, muitas pessoas, quando ficam por muito tempo trabalhando, né? Eu preciso comprar comida para casa, eu preciso pagar as contas, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Aí, quer dizer, a pessoa tem uma rotina de trabalho muito grande. E às vezes, hoje eu não vou no culto porque eu tô cansado. Amanhã eu não vou pro culto, tô cansado, eu tenho que trabalhar. Então, essas pessoas dão mais valor ao seu físico, ao alimento físico. Eu preciso comprar pão, leite, carne, arroz. Então, essas pessoas estão dando mais valor a essas coisas do que o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, né? Que traz o quê? Vida. Através de Jesus Cristo, que nos traz vida em abundância. Então, as pessoas ficam mais preocupadas com o físico, né? Do que o espiritual, que é muito mais importante que o físico. Porque se nós não tivermos vida, né?
Se Deus não nos dá vida, se não for da permissão dele que durante o dia de amanhã a gente acorde para ir trabalhar, não adianta você se preocupar com o físico se você não buscar o quê? O espiritual. Amém, amados? Então, se a gente acorda de manhã, levanta, vai para o nosso emprego para receber nosso salário, para poder comprar as coisas físicas, mas tudo isso é com a permissão de Deus que nos permite abrir os olhos de manhã, respirarmos. E a nossa vida aqui na Terra é passageira, mas a vida que havemos de ter com Cristo vai ser o quê? Uma vida eterna. Então, devemos buscar primeiro o reino dos céus, né? E as demais coisas que necessitamos vai ser acrescentada a nós. Amém? Versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Então, os fariseus, lembram, como falei, os judeus, né? Eles se preocupavam muito com a higiene, né? Com a higiene no sentido de pureza do corpo. Como se a higiene é necessária, né, amados? É importante nós termos higiene. Mas os judeus dessa época aqui, eles estavam tão preocupados com a higiene, acreditando que a higiene ia tornar o corpo deles puro, né? Limpos. Mas não é nesse sentido, né? Não é no sentido físico, mas no sentido espiritual. Como podemos ter um corpo puro? Nos santificando. Amém? Então, eles ficavam tão preocupados na forma correta de lavar os copos, na forma correta de limpar os pratos, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Quando, na verdade, por dentro deles, eles estavam praticando o quê? Maldades, não estavam tendo misericórdia, não estavam sendo justos com as suas ações, né? Então, o que adianta você pegar o copo que você bebe água e limpar tanto, quando, na verdade, no seu coração e na sua mente, você permite-se a ter pensamentos ruins, a ter desejos maus, certo? Versículo 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Então, aqui o Senhor Jesus não estava falando do copo que a gente pega para beber água, para beber café, né? O prato que a gente pega para comer arroz e feijão. Ele estava falando do quê? Do nosso corpo. Então, a gente precisa se purificar por dentro. Ah, se eu tenho um desejo mau, repreende esse desejo, né? Que Deus dê mais o que? Bondade aos nossos olhos, ao nosso coração, à nossa mente. Que a gente busque santificarmos de dentro para fora. Para quando a gente abrir a boca para falar com alguém, que seja para abençoar a vida dessa pessoa. E não para amaldiçoar, não para ganhar algo através da vida dessa pessoa, para prejudicar essa pessoa, entende? Então, o mais importante para sermos puros, para sermos um copo de cristal limpo, devemos nos limpar por dentro primeiro. 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Amados, aqui vamos imaginar um cemitério. No cemitério tem aquelas lápides bonitas, né? As pessoas visitam os seus parentes, seus entes queridos que já faleceram. Vão lá, eles limpam as lápides, né? Colocam flores. Se tiver um pouquinho mais antigo, não sei se eles vão lá e pintam, né? Pintam a lápide e deixam a lápide o quê? Bonita. As pessoas que passam olham, nossa, que lápide bonita, que local bonito, mas por dentro o que está? Está cheio de osso. Tem ali ossos, né? Um corpo morto, né? E toda a imundícia, né? Um corpo já, né? Hoje tá me fugindo, me perdoe, hoje tá me fugindo as palavras, mas um corpo já apodrecido, né? Então, o que adianta por fora? Tá uma coisa linda, bonita, mas por dentro tem o que ali? Não deixa de ser
né? Um sepulcro. Não deixa de ser um quê? Um caixão, né? Uma cova. Entende? Então, esses fariseus, esses mestres da lei, que faziam tanta questão de por fora serem vistos com uma aparência boa, com uma higiene, né? Mas por dentro eles estavam deixando se apodrecer. Versículo 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens. Então, aqueles homens, para as demais pessoas, as demais pessoas do povo, olhavam de fora, viam o quê? Homens bonitos, bem vestidos, bem apresentáveis, né? E aí as pessoas falam, nossa, esse homem é justo, esse é um homem de Deus. Mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, dentro deles, eles estavam cheios de quê? De maldade, né? Desejos maus, buscando receber, se aproveitar, né, das pessoas, né? Aparentar ter uma vida de santidade quando na verdade não estava vivendo uma vida cheia de pecados, aparentar ter uma comunhão com Deus quando na verdade por dentro ele nunca veio a conhecer verdadeiramente ao nosso Senhor, né? Versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Quer dizer, o que eles faziam? Eles levantavam edificações, sepulcros para os profetas que haviam morrido no Antigo Testamento, né? E eles faziam lápides, adornais os monumentos dos justos, né? E fazia monumentos bonitos para falar que este é o túmulo do profeta que faleceu, este é o túmulo do, né? E aí eles faziam túmulos bonitos e adornavam, enfeitavam esses túmulos para o quê? Para os profetas, os justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, quer dizer, se eles vivessem no tempo dos antepassados deles, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Então eles falavam, olha, se a gente vivesse no tempo dos nossos pais, a gente não ia fazer que nem eles, não é se associar. Associar é o quê? Tomar parte, né? Tomar parte na decisão dos pais deles de quê? De assassinarem o quê? Os profetas. Que aqui nesse momento que a gente está vendo em Mateus, eles faziam o quê? Eles exaltavam os profetas do Antigo Testamento. Mas o povo que viveu no Antigo Testamento, o que fez com os profetas? Muitos não creram nas mensagens de Deus entregue através dos profetas e perseguiam e matavam os profetas de Deus. Já os seus filhos, os filhos deles, faziam o quê? Lápides bonitas para esses profetas, e aqui estava falando, se eles vivessem na época em que os profetas viviam, eles não tomariam parte nas atitudes dos pais deles de o quê? De perseguirem e matarem os profetas. Então, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Versículo 31. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas, né? E o Senhor Jesus falando que eles dão testemunhos, testificam que eles são o quê? Que são os filhos dos que mataram os profetas. Por quê, amados? Esses aqui que falaram que não matariam os profetas de Deus, como os pais deles tinham matado, eles pegaram nosso Senhor Jesus e o entregou ao quê? Para ser morto. Quer dizer, eles pegaram o Messias, o Cristo, eles pegaram o Filho do Deus vivo e entregaram para ser morto. Então, se os pais deles mataram os profetas de Deus, eles fizeram ainda pior. Por quê? Porque mataram o Filho de Deus. Amém? Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, né? Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Então, eles, assim como os pais deles, né? Eles estavam o quê? Tendo a mesma medida, as mesmas atitudes, né? De não o quê? De não crer. Não, os pais deles não creram nos profetas de Deus, né?
e eles não estavam crendo no Senhor Jesus. Em Atos 23:3, diz assim: aí Paulo disse a Ananias: hipócrita, Deus o castigará por isso. Você está sentado aí para me julgar de acordo com a lei, não é? Então, como é que mandou bater em mim? Isso é contra a lei. Amém? Depois leiam lá, Atos 23:3. E para encerrarmos, versículo 33. Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Em Mateus 3:7, é uma passagem sobre os fariseus e saduceus que foram se batizar com João Batista e ele repreendeu eles, falando, ninhada de cobras venenosas. Também em Mateus 12:34 diz: ninhada de cobras venenosas, como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Em Lucas 3:7, multidões iam ser batizadas por João Batista, mas eram hipócritas. Então, eles não foram lá batizados porque creram na mensagem de João Batista, mas foram porque o povo estava indo, certo? Eles não creram. Quando você é hipócrita, é quando você está fazendo algo que você não acredita verdadeiramente, entende? Você está fazendo só para que as pessoas vejam. E é isso, amados. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Então, essas pessoas, amados, que hoje vemos muitos escândalos na igreja, de falsos pastores, falsos mestres, pessoas que se escandalizam por atitudes de líderes, de determinadas igrejas, essas pessoas, vão responder, segundo aqui que a gente viu em Mateus 23:33, como escapareis da condenação do inferno, Então, essas pessoas que usam o evangelho, para se autopromover, para, através da hipocrisia, aparentar ser o que não é, essas pessoas vão, se apresentar diante do Deus vivo e vão responder por essas atitudes. Amém, amados? E é isso. Continuamos no próximo estudo. Que Deus abençoe a todos.